Oi, loucos por Jesus, chegamos mais uma vez aqui nessa terça-feira para estudarmos a cheirosa, a preciosa Palavra de Deus. E hoje estamos estudando 1 João capítulo 3, isso mesmo, já estamos aí caminhando para o final do Novo Testamento e eu quero você comigo, mesmo que depois você tenha que voltar para pegar as aulas que perdeu, mas caminha comigo aqui agora porque vai ser maravilhoso, beleza? Lembrando que as aulas são todas segundas, hoje terça, e quarta, mas as aulas das quartas são somente para membros do meu canal, então torne-se membro do meu YouTube para você ter acesso às quartas-feiras que passaram e às quartas que virão. Simbora comigo? Vamos lá, 1 João capítulo 3, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O que você é hoje? O que eu sou hoje? Filhos de Deus. E é esse o amor que o Pai nos deu. Pegou o título de Jesus e deu para mim e para você. Hoje nós também somos filhos de Deus, né? Aí o verso 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, o texto é claro em dizer o seguinte: hoje somos filhos de Deus, mas vai chegar uma hora que nós vamos ser como Jesus, parecidos com ele. Nós o veremos como ele é e seremos como ele. Muito linda a promessa que Deus tem para nós. Meu Deus, lógico que não seremos como Jesus. Nós não seremos Cristo, mas nós teremos aquela glória que o Pai deu para Jesus, ele vai compartilhar com seus irmãos. Não é isso? Verso número 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, mas todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então, João está dizendo que aquele que peca está transgredindo a lei, e João está dizendo que aquele que vive na prática constante do pecado não conhece Deus. Por isso que eu falei isso na aula de ontem, vou repetir hoje. Se você conhece Jesus e fica na prática constante do pecado, você não é salvo. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente e não um encontro marcado. Não um encontro marcado. É basicamente esse o resumo do que João está dizendo aqui para nós, né? Aí ele continua dizendo aqui: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, é bem preto e branco aqui. Você é de Deus, você não fica pecando. Você vive pecando, você é do diabo. Acabou. Simples assim. Não está falando aqui da ausência. Lógico que a ausência eterna de pecado vai ser só na glória. Mas nós não podemos viver uma vida que se diz cristã enfiado no pecado. Não dá para viver assim, né? E aí diz aqui o verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática constante do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Olha os dois sinais de quem é salvo aqui, ó. Quem é salvo? O pecado não é a constante da vida dele. O pecado é um acidente muito de vez em quando. E ele ama as pessoas, ama todo mundo. Ele não guarda ranço, mágoa, ele perdoa todo mundo. E quem é do diabo? Quem vive pecando. 1 João, gente, é bem preto no branco. E aí continua aqui no verso de número 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros.
Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Meu Deus do céu. Então, João começa usando o exemplo de Caim. Por que Caim matou Abel? Porque ele era do diabo. Ele guardou raiva no coração. E aí, João diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Não precisa pegar um revólver lá e matar a pessoa, não. Só de você guardar raiva, guardar rancor, você já é como Caim. E se você é como Caim, se você odeia o seu irmão, você não tem a vida eterna. Gente, isso é muito sério. Faz uma análise do seu coração. Porque a pessoa pode ter raiva de você, a pessoa pode ter um problema com você, mas você tem que dormir, tem que ter paz com aquela pessoa. Você tem que ter tentado reconciliar. Se a pessoa não quiser, aí o problema é dela. O problema é dela, tá? Então, esse texto aqui é muito, muito importante. Aí o verso 16 diz: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, não somente não podemos odiar o irmão, como nós temos que dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, se você não ajuda o seu próximo, como é que você diz que você ama a Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós moramos num mundo onde as pessoas ficam impressionadas com declarações de amor. Mas Jesus nenhuma vez falou eu te amo para ninguém na Bíblia. Não tem. Mas ninguém amou mais do que ele. Então o amor é atitudes, não é palavras. Não é palavras, né? Esse texto é muito forte para o nosso coração. Aí diz assim no verso 19: assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ou seja, se amamos as pessoas, não guardamos raiva de ninguém, sabemos que estamos em paz com Deus e que somos salvos. É isso que João está dizendo, né? Verso 21, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ou seja, se a nossa consciência está limpa, aí nós estamos em paz com Deus, porque estamos vivendo para fazer aquilo que lhe agrada. Verso 23, e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Então nós temos que crer em Jesus e amar uns aos outros. Os que obedecem os seus mandamentos, neles permanecem, e ele neles. Do seguinte modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então João encerra esse capítulo dando a chave para saber quem é salvo e quem não é. Quem é salvo tem o Espírito Santo. Quem não é, não tem o Espírito Santo. Quem é salvo, ama o seu irmão. Quem não é salvo, guarda rancor do seu irmão. Quem é salvo, evita o pecado e o pecado é um acidente na vida dele. Quem não é salvo, quem vive na prática constante do pecado. Isso é para mim e para você analisarmos nossa vida e colocarmos nosso coração em paz com Deus. Pai, eu abençoo cada um e eu te peço, nos ajude a vivermos vidas puras e santas, que glorifiquem o teu nome. Eu entrego nas tuas mãos cada um de nós e te peço socorro, para que nós possamos viver uma vida que te agrade. Ajuda-nos, poupa-nos, livra-nos do mal. Eu abençoo cada uma no nome de Jesus. Amém. Gostou da aula de hoje? Se gostou, deixa um like aí. Se inscreve aí no meu canal, né? Manda esse vídeo aí para muita gente. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas. Então amanhã, quarta, tem aula, mas as aulas das quartas são somente para membros exclusivos do canal. Então você
se inscreve aí no meu YouTube para você ter acesso à aula de amanhã. Quero também que você passe na loja do Lucinho para você comprar lá bíblias, camisas, livros para sua edificação, né? E comprando acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. E por último, quero que você acesse o site viagecomlucinho.com.br, porque lá é o site que fala das nossas caravanas para Israel. E nós vamos em setembro para Israel e vamos voltar em outubro. 2 caravanas maravilhosas, você pode escolher lá a que você prefere. Acessa lá viagecomlucinho.com.br, veja lá o roteiro de cada uma, porque são roteiros diferentes. Veja lá a forma de pagamento e venha conosco andar nos lugares onde Jesus andou. Que Deus te abençoe, até a aula de amanhã e seja louco por Jesus.